Essa menina passou 13 anos amarrada a uma cadeira em um quarto. Isso que a gente acabou de ver é um pedaço de um vídeo curto que eu fiz para outra rede, mas eu achei essa história tão chocante, ela me chamou tanto a atenção que eu achei importante trazer aqui com mais detalhes para vocês. Durante 13 anos, a Susan, ou Jeannie Wiley, foi tratada como um animal irracional. Ela foi mantida presa e praticamente sem nenhum contato humano. E quando ela foi resgatada do seu cativeiro, no dia 4 de novembro de 1970, a Jeannie não falava, ela era unicamente capaz de emitir alguns sons como um bebê faz, sabe? Ela pesava apenas 26 quilos, com 13 anos de idade, usava fraldas e tinha claras dificuldades de locomoção e também de alimentação. O mais chocante é que o responsável por esse tratamento abusivo, desumano, foi o próprio pai dela, supostamente com base em um diagnóstico de deficiência intelectual que a pequena recebeu quando nasceu. A mãe dela era deficiente visual e totalmente omissa. Mas o pior é que os seus salvadores, digamos, não foram de verdade os seus salvadores. E assim, mais uma vez, ela não foi tratada adequadamente como um ser humano. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui toda semana nós temos episódios novos, então se você gosta de crimes reais, mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Olha, isso ajuda demais, a sua inscrição ajuda demais aqui na manutenção dos nossos episódios, das nossas produções. E o que ajuda muito também é se você puder entrar para o nosso clube de membros. Mas se você não puder nesse momento, não tem problema nenhum. É só curtir o nosso conteúdo, compartilhar com quem possa se interessar e, claro, ficar com a gente aqui até o final do episódio. E olha só, pessoal, abduzidos queridos do meu coração, antes de continuar com o episódio de hoje, eu preciso desse tempo aqui para fazer alguns agradecimentos especiais. O primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, a cada um de vocês que me deram um apoio assim fantástico, uma energia super positiva em toda essa mudança que o canal passou agora recentemente, né? Eu confesso que eu tava com medo, galera, sabe? Tava angustiado, realmente com um nó na garganta quando eu falava aí nos meus stories que eu não tava dormindo, não era da boca pra fora, não, eu tava realmente ansioso, com baita medo, porque o canal hoje é nossa fonte de renda aqui, tem pessoas já envolvidas nisso também, e eu falei, cara, eu vou mudar o nome, isso aqui vai derrubar, cara, a gente vai ter que começar. E foi completamente contrário, né? O vídeo foi super bem, vocês deram, sabe, um retorno muito bom, muito positivo. Eu fiquei super feliz, deu aquela descarregada na energia que tava pesando aqui nas costas, sabe? Então eu queria agradecer de coração mesmo. E também queria agradecer de coração aos nossos parceiros publicitários aqui, comerciais. Sem eles, galera, o canal não existe, sabe? Eu sei que às vezes quando a gente coloca um insert publicitário aqui, muita gente torce o nariz, né? Porque interrompe o fluxo da história. Mas isso é fundamental, gente. Eu também consumo um monte de canal aqui no YouTube, tá? Eu adoro vários canais. E toda vez que eu tô assistindo e os caras colocam um insert publicitário, eu falo, pô, que bacana. Porque eu sei que é aquilo que vai manter o canal que eu gosto funcionando, sabe? Nem sempre a gente consegue girar aqui a roda do canal só com o AdSense do YouTube. Então, os parceiros comerciais, as empresas que colocam anúncio aqui, são, assim, fundamentais para que os nossos conteúdos existam. Então, queria agradecer as empresas aí. Queria contar aqui rapidinho, um minutinho pra vocês da história que aconteceu no dia que a gente mudou de nome. A gente tava fechando uma parceria com a Growth Suplementos. E aí, bem no dia, a gente trocou de nome. E aí já tava gerado o link rastreável, o cupom. E aí tivemos que falar com as pessoas lá. Falaram, pô, mudamos de nome. Até parece louco, né? Fala assim, como assim? Acabou de fechar a parceria, mudou de nome? Pois é, mas os caras foram super receptivos também. Alteraram, agora todos os nossos cupons são Marcos Campos, tudo junto, tá? Então na Growth também. Pra quem não conhece a Growth, já fazendo aqui rapidinho pra vocês, é uma empresa de suplementos. Ali você tem vitaminas, whey protein. Dá uma entrada lá no site da Growth, vou deixar aqui o link pra vocês na descrição. Depois vocês me dizem, e usando o cupom Marcos Campos, vocês vão ter um precinho especial. E ainda vão dar uma moral aqui pro canal, né? Porque usando o nosso cupom. É isso então. É só isso mesmo, queria agradecer todo mundo aí, foi fantástico o feedback de vocês, fechou? É isso, recados dados, vamos aos fatos.
A história da Ginny Wiley é sem dúvida nenhuma uma das mais tristes que eu já contei aqui. Eu me deparei com esse caso aqui um dia desses, quando eu estava pesquisando episódios, histórias para os episódios, e a maldade com que a vida dessa criança, dessa menina foi tratada, me tocou, viu, galera? Não sei se é pelo fato de eu ser pai, e depois que eu me tornei pai eu fiquei mais sensível, mas essa história realmente, assim, é triste demais. Então já prepara aí, porque vai dar um nó na garganta, viu? E aí eu resolvi, fazer aquele vídeo curto que a gente viu no começo do episódio. E achei por bem, falei com a Eliana, achei por bem da gente fazer uma história mais, completa, aqui, cheia de detalhes, e trazer aqui pra vocês. Então nós investigamos as origens dessa perversa conduta dos responsáveis pela Ginny. E olha, isso não é novidade nenhuma, tá? Vocês devem se lembrar, como especialistas, de histórias de true crime, do caso da Oksana Malaya, que é uma ucraniana, uma menina ucraniana que ficou conhecida, na verdade, no mundo todo em 1993, quando foi descoberto aí o tratamento que ela vinha recebendo dos pais também, que fizeram dela uma criança selvagem, uma menina que foi tratada como um cachorro, ela vivia com os cachorros. Se vocês não conhecem essa história, a gente apresentou ela aqui no canal na série Não Se Cale, que foi uma série de episódios que a gente fez aí sobre tratamentos, casos, perversos com crianças e adolescentes. Mas focando aqui no caso da Ginny Wiley, então, de acordo com o documentário Ginny, O Segredo da Criança Selvagem, de 1994, que apresenta relatos da mãe da Ginny, quando a menina nasceu, o pediatra dela informou aos pais que a bebê apresentava indícios de uma leve deficiência intelectual, o que dificultaria um pouco a sua aprendizagem, principalmente da fala. Isso levou o pai da Ginny a querer protegê-la da sociedade. Então ele resolveu manter a menina isolada de tudo e de todos. Mas aqui é a primeira interrogação do caso. Será mesmo? Dificilmente essa informação resiste aos fatos que a gente vai ver agora. A coisa que vem à cabeça nesse momento, quando se lê sobre isso, o que esse pai aí queria fazer, que seria, na verdade, não constranger as pessoas com o convívio da filha dele, na verdade, galera, ele não queria se constranger, com alguma situação que porventura acontecesse com a menina, Um homem que só pensava em si mesmo e nas próprias necessidades e se colocava em primeiro lugar em qualquer circunstância, desconsiderando completamente as outras pessoas, mesmo que isso magoasse essas pessoas. E nesse caso, mesmo que acabasse com a vida da própria filha. Então, para começar, vamos conhecer esse fulano aí. Clark Wiley, o pai da Ginny, nasceu em 1901. Ele cresceu ali na região da Califórnia e trabalhou como maquinista em Los Angeles durante e depois também da Segunda Guerra Mundial. O homem se casou com Dorothy Irene Oglesby e, apesar de ser um indivíduo controlador que odiava barulho e não queria filhos, ele acabou por ser pai de 4. Uma menina que morreu por ter sido deixada numa garagem fria, um segundo bebê que faleceu por complicações no parto, o terceiro, que é um menino, o John, que sobreviveu, e 5 anos depois chegou ao mundo então a Susan, a menina que ficou conhecida mundialmente como Ginny. Depois de a mãe do Clark Wiley, a senhora Pearl May Martin, ter sido morta acidentalmente por um motorista bêbado em 1958, o Clark desenvolveu um estado permanente de raiva e paranoia. Aparentemente foi isso, inclusive, que o levou a brutalizar os filhos, o pequeno John e também a Ginny. E quando a história toda vem ao conhecimento público, é que a gente fica sabendo que foi nessa mesma época que o pai da Ginny começou a mantê-la em um quarto trancado. A criança ficava nesse quarto, onde tinha um banheiro e o próprio berço, onde os braços e as pernas da menina permaneciam amarrados e imobilizados. Dizem algumas fontes também que a menina durante o dia passava às vezes amarrada a uma cadeira. O Clark, o pai aí, proibia qualquer pessoa de interagir com a filha dele. Então, no dia a dia da vida da pequena Ginny, não havia espaço para nenhum tipo de estímulos que pudessem desenvolver a menina. E visto que ela recebia uma quantidade insuficiente de alimentos, isso também a deixou gravemente desnutrida. A menina estava desnutrida fisicamente, por falta de alimento, desnutrida emocionalmente por falta de afeto, cognitivamente, porque ela não tinha instrução nenhuma, não tinha nenhum tipo de estímulo. O pai a alimentava principalmente com comida de bebê
e ocasionalmente alguns ovos cozidos e cereais e também líquidos. E tem um detalhe de perversidade extrema nessa história, pois o Clark também forçava o filho dele a abusar da Ginny. Em relação à fala da garota, cada iniciativa de ela se expressar era punida fisicamente, o que criava nela então um silêncio permanente e condicionado por essa violência. Obviamente por medo, de tomar a porrada, de ser espancada. A mãe e o irmão não podiam falar com a Ginny, eles eram proibidos pelo Clark. E os vizinhos também não sabiam, sequer sabiam da existência da menina. O Clark era tão miseravelmente inumano que ele disse à sua esposa que se a Susan, que na verdade conhecemos como a Ginny, não é? Pudesse viver até os 12 anos, ele permitiria que a Dorothy conseguisse ajuda para ela. E a sensação que eu tenho aqui é que ele realmente queria matar a Ginny aos poucos, não é? Mas ela incrivelmente sobreviveu. Assim, nessa condição de extrema maldade, se passaram longos 13 anos, até que ela foi resgatada por um acaso total da vida. A Dorothy finalmente decidiu deixar o Clark e levou a Susan com ela, felizmente. Ela foi morar com a própria mãe na cidade vizinha, Monterey Park. A mulher foi tentar solicitar também ajuda para pessoas com deficiência visual e pensou que talvez pudesse solicitar alguma assistência para a filha, que era dependente. A Ginny Wiley estava tão subnutrida em outubro de 1970, quando foi descoberta toda essa situação, que ela parecia ter 6 ou 7 anos, na verdade, metade da sua idade real. Nessa ocasião aí, mãe e filha entraram num escritório dos serviços sociais no condado de Los Angeles. Como a mulher era afligida por cataratas que a deixavam parcialmente cega, ela estava à procura de apoio para sua deficiência e assim entrou no local errado e levou então, sem querer, digamos, a filha ao encontro de assistentes sociais. A criança andava de uma forma bem descoordenada, ela cruzava as mãos aí à frente do corpo, ela não conseguia falar, fazia suas necessidades em qualquer lugar, salivava e cuspia involuntariamente. A Ginny não era capaz de focar os olhos ou estender completamente os membros do seu corpo. A Ginny ocasionalmente tocava intimamente em si mesma, sem se importar com quem estava por perto. E apesar de ficar chateada com algumas situações e também com raiva, ela nunca chorava. A menina de 13 anos demonstrou compreender apenas o próprio nome e 2 frases: pare com isso e chega. Em resumo, os profissionais que ali estavam nessa ocasião ficaram assombrados com o estado físico, emocional e psicológico da criança. Inicialmente, eles pensaram que a Ginny talvez tivesse algum grau de autismo, mas rapidamente descobriram que tudo havia sido condicionado pelo comportamento e pelos abusos. Logo, os médicos diagnosticaram que ela mal conseguia engolir ou mastigar. Ela, desde pequena, como vimos, estava proibida de chorar, falar ou fazer algum barulho. Se não, ela era espancada pelo próprio pai, que lhe rosnava diante dessas situações como se fosse um cão bravo. Gente, é uma situação assim que talvez só quem tem filhos consegue, se colocar. Imagina o seu filho numa situação dessa, com um homem desse fazendo isso. É um negócio assim de cortar o coração, não é? Uma criança, cara. Tadinha, quando você vê os vídeos dos tratamentos que ela recebeu, você vê que ela era uma criança, assim, plenamente capaz de se desenvolver, sabe? Quando a psicóloga e a professora dela tá falando com ela imita, os sons, ela passa a mão, você vê que ela tá descobrindo o mundo. E aí, quando você pensa nessa situação, naquele quarto escuro, onde ela era amarrada, onde fazia as necessidades, aquilo devia ter um cheiro horrível, não é? Cheiro de desumanidade mesmo, e não tem como expressar de outra forma, talvez. Mas enfim, pessoal, diante dessa chocante verdade, a Ginny foi levada para um hospital infantil, onde médicos e pesquisadores começaram a cuidar dela e submetê-la a vários testes. Eles acreditavam que ela ainda poderia aprender a falar e se desenvolver normalmente. Os cuidados da criança ficaram divididos entre vários profissionais.
A Susan Curtis, que era uma especialista em linguística, ela ficou ali aos cuidados do desenvolvimento da linguagem da Jeannie. Já o James Kent, que é um psicólogo, cuidava da parte do desenvolvimento emocional da menina. E a Jay Shirley é uma psiquiatra e ela ficava ali com a sua equipe realizando exames para avaliar a saúde mental da criança após todo esse isolamento. Os resultados mostraram padrões cerebrais anormais, mas não foi possível determinar se isso era devido àquela suposta deficiência congênita ou aos anos de sofrimento. Se pensarmos que de fato existia essa condição inata, certamente o tratamento degradante deve ter piorado tudo. Então, um mix de tudo aí, não é? A menina inicialmente só conseguia dizer palavras como azul, laranja, mãe e vai. E durante a maior parte do tempo, ela se mostrava silenciosa. Se fosse forçada a falar, ela se urinava ou defecava, indicando aí uma grande insegurança, um medo extremo e também estresse. Na altura em que essa história aí apareceu pela primeira vez, foi amplamente divulgada em dezenas de jornais nos Estados Unidos e também na Grã-Bretanha. Foram utilizados os nomes completos dos pais e dos filhos, inclusive o endereço, deles. Não houve nenhuma tentativa de esconder quaisquer detalhes de suas vidas naquela época, nem de proteger a identidade da menina. Bem longe disso, e os repórteres e editores locais ganharam até prêmios de jornalismo por toda essa cobertura. Já já eu vou falar o que toda essa cobertura talvez possa ter ocasionado aí na vida do Sr. Clark. Não se esqueçam dele, tá? O causador de tudo. Mas falando aqui do tratamento da Jeannie primeiro, ela superou muitas barreiras e aprendeu cerca de 100 palavras no primeiro ano em que ela foi acompanhada. E também mostrou muito interesse de querer entender as coisas e aprender mais. Por isso, a Jeannie foi morar com Jean Butler, que era sua professora na época, e depois ela foi morar com o casal David e Marilyn Hiegler, onde ela continuou a progredir. Com a dedicação dessas pessoas e com o tempo, a Jeannie aprendeu a expressar sentimentos e a usar a linguagem para descrever eventos passados e ideias abstratas também. Contudo, a menina ainda apresentava eventuais ataques de fúria. E os cuidados que a Jeannie recebeu quando ela foi encontrada foram bem complexos, pois havia alguns conflitos de interesse em relação à maneira como os profissionais lidavam com aquele caso. E apesar de não terem sido totalmente bem-sucedidos, nós podemos considerar que os esforços da equipe de reabilitação foram importantes para a inserção da Jeannie na sociedade e para a conquista da sua autonomia, mas principalmente por representarem um avanço em seu desenvolvimento cognitivo quando comparado aos 13 anos de completo abandono em que ela viveu trancada e isolada pelo pai. Mesmo com toda a repercussão do caso e o interesse da comunidade científica, o progresso da Jeannie não atingiu, infelizmente, as expectativas. Os pesquisadores se dividiram agora, então, entre os que acreditavam que ela tinha uma deficiência intelectual desde o nascimento e os que achavam que os abusos tinham causado danos irreversíveis. Após, então, quase 4 anos, o financiamento do governo para toda essa pesquisa com ela foi cortado em 1974, devido, então, à falta de resultados concretos. Os Hieglers, aquele casal lá que levou a Jeannie para morar com eles, deixaram, então, a Jeannie, deixaram de ser ali, entre aspas, os pais adotivos dela em 1975, com o encerramento dos estudos sobre a linguagem dela. As principais conclusões foram que a formação de vocabulário não tinha data de validade, mas que a compreensão da gramática... Enfim, pessoal, essa questão aí de formar frases, palavras, era uma situação muito complexa para a criança. Essa janela de desenvolvimento parece ser limitada entre os 5 e os 10 anos de idade. E os aspectos criminais do caso também foram encerrados paralelamente. Vejam só, o Clark Wiley, com 69 anos de idade, foi denunciado pela esposa e acusado de abuso infantil. Porém, no dia da sua detenção, precisamente no dia 20 de novembro de 1970, ele tirou a própria vida com uma arma de fogo ainda dentro da sua casa. E foi o filho dele, o John, que estava com 18 anos na época, que encontrou o cadáver do pai. O Clark deixou para trás uma nota de despedida com a seguinte frase, entre aspas: "O mundo não vai compreender." Aí eu pergunto, o que você queria que o mundo compreendesse, né, Sr. Clark? Lembra que eu comentei agora que eu ia falar sobre o Sr. Clark, né? Toda aquela questão da cobertura midiática. Será que foi isso que
fez com que ele não suportasse, né? Ele submeteu a filha a 13 anos de uma situação que não dá nem para colocar em palavras, né? A gente pode minimamente imaginar o sofrimento dessa menina, mas não consegue nem chegar perto de tudo que ela passou. Ele não conseguiu ficar um ano com o peso aí da sociedade em cima dele, né? Descobrindo o monstro que ele era. Além disso, a mãe da Jeannie alegou que também sofreu abusos nas mãos do marido. Ela apresentava grave deficiência visual, como já comentei há pouco, e por fim, ela foi inocentada das acusações de maus tratos. E ela depois ainda tentou criar a filha, quando a Jeannie já estava com 18 anos, que foi a ocasião em que ela retornou aos cuidados da mãe. Mas a mãe da Jeannie depois disse que não conseguiu, né, dadas as circunstâncias aí, manter o controle e não conseguiu cuidar da filha. Ela processou também os pesquisadores, alegando que o bem-estar da Jeannie foi negligenciado. E, lamentavelmente, sem mãe e sem os pesquisadores, a Jeannie passou a viver em lares adotivos, onde ela sofreu novos abusos e voltou ao silêncio completo. E em janeiro de 1978, a mãe da Jeannie proibiu todas as observações científicas e testes com a filha. E pouco se sabe sobre suas circunstâncias desde então. Seu paradeiro atual é desconhecido, embora se acredite que ela esteja vivendo sob os cuidados do estado da Califórnia, pois foi relatado em 2016 que ela estava morando em uma instituição estadual, onde ela estava se aproximando do seu 60º aniversário. O seu irmão, o John, que também sobreviveu a anos de abuso, viu a irmã pela última vez em 1982. E a Dorothy Irene Oglesby, a mãe da Jeannie, faleceu em 2003. Psicólogos e linguistas continuam até hoje a discutir o caso da menina Jeannie, e existe especial interesse acadêmico e da mídia no desenvolvimento dela, né, e também nos métodos da equipe de pesquisa. Em particular, os cientistas compararam Jeannie a outros casos de atraso no desenvolvimento psicológico e aquisição tardia da linguagem, como, por exemplo, o caso da Oksana, que foi mencionado lá no início do episódio, e também o caso de Victor Aveyron, que é um menino francês que foi encontrado entre 1798 e 99 com todas as características de uma criança selvagem. O filme Mockingbird Don't Sing, lançado no ano de 2001, é baseado na história da Jeannie Wiley, um relato lamentável de abuso paterno com consequências extremas que limitaram para sempre o desenvolvimento da menina e ainda a colocaram no centro de diversas experiências de disputas científicas, como se ela fosse uma cobaia. E a doutora Susan Curtis, em relação a Jeannie, analisou o seguinte, abre aspas, mas será apenas a linguagem que nos torna humanos? Essa é uma pergunta complicada, pois eu acredito que é possível saber muito pouco de linguagem e mesmo assim ser um ser humano completo, capaz de amar, construir relações interpessoais e interagir com o resto do mundo. E a Jeannie definitivamente interagia com o mundo. Fecha aspas. E até aproveitando essa fala da doutora, sem dúvida nenhuma, é aquilo que eu falei, quando você olha com atenção os vídeos, né, que mostram o tratamento que a Jeannie estava sendo submetida, né, os tratamentos, ela era uma criança perfeitamente, né, capaz de se desenvolver. Ela tinha um olhar triste, mas que ainda lá no fundo guardava, sabe, uma inocência de criança e que podia se desenvolver. Tem até uma cena triste que mostra ela, quando os pesquisadores falam que o pai morreu, né? Ela olha triste, assim, com aquele semblante vazio, olhando no fundo. E aí ela se volta pra escuridão, se ela tá dentro de um corredor. Enfim, que história triste, né, pessoal? Que história realmente triste. Eu falei pra vocês que é uma das mais tristes que eu contei, porque de fato é. Espero que vocês tenham apreciado o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for. Se puder, entre pro nosso clube de membros. É isso? Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.